Olá, seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina, como você bem sabe, é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece gratuitamente a você um curso de Teologia Reformada. Esse é o nosso 56º programa Sã Doutrina e nós estamos estudando o grande tema Cristologia. Dentro desse tema Cristologia, nós estamos estudando especificamente o seguinte tema, os ofícios de Cristo. E nós já estudamos juntos o ofício profético, já estudamos juntos nos últimos 2 programas o ofício sacerdotal, e nós começaremos hoje a estudar o último ofício, o ofício real de Cristo. Já estudamos então Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, e hoje nós começaremos a estudar o ofício real de Cristo, Cristo como rei, o rei dos reis sobre tudo que existe. Nós faremos esse estudo em 2 partes, a primeira parte nesse programa, o 56º programa, e a próxima parte, a segunda parte, a última parte, nós faremos no próximo programa. Antes de entrarmos no nosso estudo, eu quero apresentar aqui para você, vai ser projetado um esboço daquilo que nós vamos estudar no programa de hoje e no próximo programa. Então atente para o esboço que está aí com você, que está sendo projetado aí para você, que nós faremos esse estudo sobre o ofício real de Cristo a partir de 3 grandes tópicos e existem alguns subtópicos. O primeiro grande tópico são os aspectos introdutórios do ofício real de Cristo. O segundo grande tópico, a realeza espiritual de Cristo sobre a igreja. E aí nós temos 3 subtópicos. E 2 nós trabalharemos hoje. A natureza dessa realeza, o reino sobre o qual a realeza se estende. E aí no próximo programa nós falaremos sobre a duração da realeza espiritual de Cristo. E o terceiro grande subtópico para o próximo programa, Deus permitindo, nós falaremos sobre a realeza de Cristo sobre todo o universo. E existem 2 subtópicos, a natureza dessa realeza e a duração dessa realeza. Então perceba, aspectos introdutórios, a realeza de Cristo sobre a igreja e a realeza de Cristo sobre todo o universo, ok? Então, dito isso, vamos então aos nossos estudos, primeiramente abordando o primeiro grande subtópico, o primeiro tópico, na verdade, sobre o ofício de Cristo como rei, o ofício real de Cristo. Então, quais são os aspectos introdutórios desse ofício? Em primeiro lugar, lembre-se que Cristo, por ser o Filho de Deus, ele participa naturalmente do domínio de Deus sobre todas as criaturas. Só existe um Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já vimos isso lá em Teontologia, lá nos primeiros programas lá desse nosso grande programa, desse nosso curso aqui, o Sã Doutrina. Nós vimos que só existe um Deus verdadeiro, ele se revela na sua palavra, nas Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento, e nós vemos nas páginas da Palavra de Deus um Deus somente que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o Filho é Deus, e o Filho é Deus, ele exerce o domínio que Deus exerce sobre tudo que existe, ok? Segunda consideração é que a realeza de Cristo, ela se baseia na sua natureza divina e pertence a ele por direito natural. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus, nós já falamos, Entra lá na nossa playlist e dê uma olhada no nosso curso todo. Nós já falamos de forma introdutória que a expressão Filho de Deus, ela não fala somente de filiação, de procedência, ou seja, o Filho descende do Pai, o Filho está ligado ao Pai. Além disso, a expressão Filho de Deus fala de divindade. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho também é Deus. E Jesus Cristo, sendo o homem Deus, o Deus homem, o Filho de Deus, o Deus Filho, ele também exerce, porque ele é o próprio Deus, ele exerce divindade, ele possui a marca do divino, porque ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Terceira consideração, nós podemos notar também a realeza de Cristo quando nós consideramos o fato de que ele é o mediador da aliança. Jesus Cristo é o único que faz mediação entre Deus e o homem. O Deus santo, justo
E o homem que, depois ali de Gênesis 3, ele caiu em pecado e ele morreu espiritualmente. E o homem não consegue resolver a sua situação. O homem consegue, depois de Gênesis 3, a parte da graça de Deus, ele consegue piorar a sua situação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, sendo rico em graça, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para que haja salvação, para que haja resolução dessa inimizade que existe agora, por causa do pecado, entre um Deus justo e santo e o homem que está morto em seus pecados, é necessário um mediador. E Jesus Cristo é esse mediador, chamado mediador da aliança. E nós podemos notar a realeza de Cristo quando nós consideramos o fato de que Cristo é o mediador da aliança. Nós podemos também distinguir dois aspectos da realeza de Cristo como mediador. E esse será o foco dos nossos estudos. Quais são esses dois aspectos? Em primeiro lugar, nós até já falamos no início, vamos repetir. Quais são esses dois aspectos? Em primeiro lugar, a realeza de Cristo sobre a igreja e a realeza de Cristo sobre todo o universo. Nós vamos dividir o nosso estudo, tanto no programa de hoje quanto no próximo programa, Deus permitindo, a partir desses dois subtópicos. A realeza que Cristo exerce na igreja, a realeza que Cristo exerce sobre todo o universo. Vejamos primeiramente a realeza espiritual de Cristo sobre a igreja. Em primeiro lugar, lembre-se que a Bíblia ensina sobre essa realeza em muitos textos, em muitos livros, em muitos lugares. Nós vamos começar as nossas leituras aqui e os textos serão projetados para vocês. Primeiro texto, Salmo 2, versículo 6, está escrito assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esse é o primeiro texto que é Salmos, um texto de Salmos, Salmo 2, versículo 6, que aponta para o Senhor Jesus Cristo, o rei. Segundo texto, Salmo 45, versículo 6, está escrito assim: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E é um texto que também aponta para o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9 está escrito assim: Mas acerca do Filho, e perceba que aqui em Hebreus é uma citação do Salmo 45, 6. Perceba. Vamos lá então. Hebreus 1, 8 e 9. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então aqui Hebreus, citando o Salmo, Hebreus 1, de 8 e 9, citando o Salmo 45, 6. E aí, claramente, o texto aponta para o reinado, o fato de que Jesus Cristo é rei. Próximo texto, Salmo 132, 11, está escrito assim: O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Então perceba que também nós temos aqui um texto que aponta para o Senhor Jesus Cristo, especificamente para o seu reinado. O fato de que ele tem um trono. Só se assenta no trono quem merece, quem tem condições de se assentar nesse trono, e somente um rei, legitimamente, pode fazer uso de um trono, ok? Isaías capítulo 9, versículo 6 até o versículo 7, está escrito assim: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então esse é um texto que claramente aponta para o Senhor Jesus Cristo, e é um texto que fala de governo duas vezes. É um texto que fala do trono de Davi, e o trono de Davi aponta para o Senhor de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Miqueias, capítulo 5, versículo 2.
Lá nós lemos assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus Cristo é eterno. Ele é desde os dias da eternidade. Ele vem lá de Belém. E ele realmente reina em Israel. Zacarias 6:13. Lá está escrito assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então aqui é muito curioso, interessante e rico, porque aqui nós temos a citação de dois ofícios, né? Tanto do ofício sacerdotal, quanto do ofício real, aquele que está no trono, o sacerdote que está no trono. E ele é profeta, embora não seja citado nesse texto, mas é pressuposto. Jesus Cristo, o profeta, o sacerdote, o rei. Ok? Continuando, dando continuidade às nossas leituras aqui dos textos bíblicos, Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, está escrito assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então aqui nós temos, entre outras verdades, o aspecto eterno do reinado do Senhor Jesus Cristo. Lucas, um texto maior agora, Lucas capítulo 19, do 27 ao 38, está escrito assim, preste atenção. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-te de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no campo as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Então aqui, o episódio onde Jesus Cristo adentra a cidade e nós temos ali uma saudação real que é feita ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 19, 36 a 37, está escrito assim: isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as Escrituras: eles verão aquele a quem traspassaram. Aqui de novo o fato de que os ossos de Cristo não foram quebrados aponta para o seu caráter especial, o seu caráter real. Atos 2, 30 a 36, está escrito assim: sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós temos nesse texto vários elementos aqui que apontam, vários termos que apontam para o fato de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele tem um ofício real. Nós sabemos aqui que Cristo, embora seja também citado aqui como profeta, né, quando ali no versículo 34, nós lemos e vamos reler aqui, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. De novo a imagem do trono, a imagem de um rei assentado no trono, a imagem de autoridade real que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Depois de vermos então a base bíblica da realeza espiritual de Cristo, vejamos agora 3 aspectos da natureza espiritual de Cristo sobre a igreja. E no programa de hoje nós veremos 2, tá? Primeiramente nós veremos a natureza dessa realeza. Então depois nós vimos a base bíblica, vários textos do Antigo e do Novo Testamento deixam bem claro que Jesus Cristo é rei. Ele tem um ofício real, além de um ofício de profeta e um ofício de sacerdote. Ele tem um ofício real. Agora, como entender a natureza dessa realeza? Algumas considerações. Em primeiro lugar, nós começaremos com uma pergunta. Por que nós usamos a expressão realeza? A resposta a essa pergunta é porque se relaciona a um governo, a um reino que é espiritual, que possui um caráter espiritual, que é estabelecido no coração e na vida das pessoas, no coração e na vida daqueles que creem em Deus, e que tem um propósito, visando sempre um fim espiritual, que é basicamente a salvação dos pecadores. Então, por que é realeza? É porque está relacionado a um reino, a um aspecto régio. Por que é uma natureza espiritual? Porque tudo diz respeito ao caráter espiritual. O início é espiritual, os meios são espirituais e as finalidades são espirituais, especificamente a salvação dos pecadores. Além disso, essa realeza é espiritual porque ela é administrada não por meios naturais ou exteriores, mas por meios que são espirituais. Quais são esses meios? Quais são os meios utilizados por Deus para salvar pecadores mortos nos seus delitos e pecados? Os meios são a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. Então, por isso, nós utilizamos essa expressão, realeza espiritual. Diz respeito a um reino, a um rei que salva através de um poder sobrenatural e espiritual. Salva espiritualmente as pessoas, ok? A realeza de Cristo é exercida no ajuntamento, no governo, na proteção e no aperfeiçoamento, no amadurecimento, na santificação da igreja. Um outro aspecto importante é que nós devemos atentar para o termo cabeça, porque ele aplica-se muitas vezes a Cristo como rei da igreja. E nós vamos ler alguns textos aqui, onde esse termo cabeça, o cabeça da igreja, se aplica obviamente a Cristo, e nesses casos que nós vamos citar aqui, Cristo como cabeça da igreja é sinônimo de Cristo como rei, aquele que tem autoridade sobre a igreja. Primeiro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, está escrito assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, a expressão cabeça, falando sobre essa autoridade, a autoridade que Cristo tem. Efésios capítulo 1, versículo 20 até o 22, está escrito assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, de novo, um texto que se refere claramente ao Senhor Jesus Cristo, o cabeça sobre toda a igreja. Próximo texto, ainda em Efésios, é o último texto que nós vamos ler nesse ponto, Efésios 5, 23, está escrito assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. De novo, posição do cabeça, né? Como aquele que exerce domínio. Okay? Sendo assim, nós podemos afirmar que é precisamente porque Cristo é o cabeça da igreja que ele pode governar essa igreja de uma maneira orgânica, total, né? Em todos os aspectos, e também espiritual. Vamos agora ao segundo ponto, que é o reino sobre o qual essa realeza se estende. Nós vimos a base bíblica e agora nós vamos ver também o fato de que esse reino ele tem uma extensão. E aí a nossa questão é exatamente essa. Vejamos agora o reino sobre o qual esse domínio real de Cristo se estende. Até onde vai a realeza de Cristo? Esse domínio real de Cristo vai até onde? Nós vamos falar sobre isso. Primeira consideração é que o reino espiritual de Cristo é aquilo que no Novo Testamento também é chamado de reino de Deus e reino dos céus. Tá? Então, essas expressões são expressões sinônimas. Reino de Cristo, reino dos céus e reino de Deus são expressões intercambiáveis, são expressões sinônimas. O que é esse reino? Preste atenção. Nós já falamos sobre isso em programas anteriores, vamos repetir aqui agora. Esse reino, basicamente, é o domínio de Deus em Cristo, que é estabelecido e reconhecido no coração do homem através da obra da regeneração. Quando Deus regenera alguém, essa pessoa ela vai se arrepender e crer em Cristo. E reconhecer que Cristo é o rei sobre tudo, a começar pela vida dela. Então, quando fala do reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, o que é esse reino? O reino, basicamente, é isso, é o domínio de Deus mediante Jesus Cristo, que é estabelecido e é reconhecido no homem, que é anteriormente regenerado pelo próprio Deus. Por isso é que quando o reino de Deus chega na vida de alguém, significa que a salvação chegou naquela vida. O reino dos céus, o reino de Cristo chegou na vida de alguém, significa que a salvação chegou naquela vida. Houve a regeneração e aquela pessoa, ela recebe e reconhece Cristo como seu próprio rei. Esse reino também tem um segundo aspecto. Esse reino também é o domínio sobre o qual se estende o governo de Deus em Cristo, mediante Cristo, que é um domínio que é criado pelo Espírito de Deus e é composto exclusivamente daqueles que participam da vida do Espírito. Ou seja, o próprio Deus, ele tem domínio sobre todo o universo, sobre a igreja, e quem faz parte daqueles que são salvos? São aqueles que são alvos da graça, da misericórdia de Deus. São aqueles que são regenerados, são aqueles que se arrependem dos seus pecados, creem no Senhor Jesus Cristo. Isso só é possível pela obra do Espírito Santo. Eles reconhecem a Cristo, recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu Rei. E quem faz parte de tudo isso? Somente aqueles que são alvos da graça e misericórdia de Deus. Ou a gente pode usar uma outra linguagem. São aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Ok? Quem faz parte do reino de Deus? Aqueles que são alvos da graça e misericórdia de Deus. Aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Por fim, o reino de Deus, um terceiro aspecto aqui, diz respeito a uma nova realidade que é resultado da aplicação dos princípios do reino de Deus e que muitas vezes se estende para além do sentido mais estrito da palavra reino. Calma que nós vamos explicar. Em outras palavras, esse reino possui um campo de ação que é mais amplo do que o da igreja
e que visa o controle da vida em todas as suas manifestações. Ou seja, o que nós queremos dizer é que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aqui falando especificamente de Cristo, ele tem o domínio sobre absolutamente tudo. Não somente ele reina sobre a vida da igreja, sobre a vida dos salvos, ele reina sobre tudo, todas as manifestações da vida, todas as manifestações da realidade. Nesse sentido, o reino de Deus também tem esse caráter mais amplo do que o da igreja. Porque Cristo é rei sobre o seu povo, sobre a igreja, e ele é rei sobre toda a realidade, além da igreja. Sobre a relação que existe entre a igreja e o reino, é importante destacar que a igreja visível é a mais importante e é a única organização externa do reino que é divinamente instituída. Ou seja, nós vemos na igreja de Cristo uma sinalização clara do reino de Deus, ainda imperfeita, com a garantia de que um dia ela será totalmente perfeita, sem nenhuma ruga, porque o noivo salvou, restaurou e restaurará plenamente a sua noiva, apresentando-a no grande dia sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. E isso é uma garantia que nós podemos confiar plenamente, porque quem fez essa garantia, quem nos dá essa garantia, quem fez essa promessa, melhor dizendo, é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos também afirmar que, em alguns aspectos, em alguns textos, a expressão reino de Deus, às vezes, ela é usada no sentido que torna essa expressão sinônima de igreja. Reino de Deus, em alguns aspectos, significa a própria igreja. Vejamos então dois textos que falam sobre essa realidade. Primeiro texto, Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, está escrito assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então perceba que o texto fala sobre essa realidade da presença do reino de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, do lado de cada eternidade, o trigo cresce junto com o joio cresce junto com o trigo. Mas o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, o rei sobre a igreja e sobre todo o universo, ele sabe aqueles que pertencem a ele. Jesus Cristo conhece aqueles que são dele. Jesus Cristo conhece aqueles que conhecem realmente o reino de Deus, o reino dos céus e o reino que pertence somente a ele. Um próximo texto que nós vamos ler, o Mateus capítulo 13, 47 a 50, está escrito assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores a arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. De novo, a realidade, essa é um tema que perpassa boa parte da Escritura, é a divisão da humanidade em somente dois grupos, os justos e os ímpios. Os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, que na verdade são os descendentes de Cristo. Aqueles que passam pela porta estreita e aqueles que passam pela porta larga. Aqueles que passam pelo caminho fácil, aqueles que passam pelo caminho difícil. Aqueles que constroem a sua vida, sua casa sobre uma rocha, e aqueles que constroem a sua vida, a sua casa sobre a areia. E aqui nesse texto,
Aqueles que conhecem o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, e aqueles que fazem parte do seu próprio reino, né? Então, o reino espiritual de Cristo é ao mesmo tempo presente e futuro. Ele tem aspectos agora e tem aspectos para depois, ok? Como entender essa questão? Então, por um lado, o reino é uma realidade espiritual presente, aqui e agora, que se desenvolve sempre no coração e na vida dos homens, e a sua influência é exercida numa esfera que se amplia constantemente. Vamos dar uma olhada em alguns textos que falam sobre esse caráter do agora, do reino dos céus, do reino de Deus, do reino de Cristo. Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, esse é um texto que deixa bem claro o caráter presente, aqui e agora, do reino de Deus. Um outro texto, Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Um outro texto que sinaliza esse aspecto presente do reino de Deus. E o último texto, Colossenses 1,13. Acompanhe a leitura. Lá está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, todos os que são salvos, no presente, agora, experimentam aspectos verdadeiros e reais do reino de Deus. Ok? Mas o reino de Deus também, por outro lado, também é uma realidade futura, que não se realizará totalmente até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse aspecto futuro é o que tem maior destaque nas Escrituras. Vamos dar uma olhada em alguns textos também. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós já experimentamos o reino, mas ainda não entramos totalmente no reino dos céus. Ok? Mateus 19, 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Então alguém convertido, seja rico ou seja pobre, né? Se tem Cristo como seu Senhor e Salvador, já experimenta agora, no presente, o reino de Deus. Ao mesmo tempo, existem aspectos que serão experimentados, que serão estabelecidos no futuro. Lucas 22, 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. E aqui fala de novo, né? Aponta para o aspecto futuro de um reino que já pode ser experimentado no presente, mas que tem aspectos no futuro. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, lá está escrito assim: Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Herdarão, olha só a linguagem do futuro. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, e aí o texto continua, né? Nem esses não herdarão o reino dos céus. Obviamente, né? Aqui fazendo um parênteses com soteriologia, que é a próxima disciplina, que nós vamos ver, né, um pouco mais à frente, essas são pessoas que cometem esses pecados e não se arrependeram e não creem em Cristo, ok? Existe esperança, perdão e salvação para aqueles que se arrependem desses e de outros pecados. Mas aqui perceba, principalmente a primeira frase, né? Não herdarão, ou seja, é algo que vai acontecer no futuro. Cristão é aquele que já experimenta o reino e que ainda aguarda experimentar outros aspectos do reino. Tá? Esse é o nosso ponto. 1 Coríntios 15, 50, está escrito assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. De novo, apontando para o aspecto futuro. Gálatas 5, 21, está escrito assim: Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mesma ideia de um versículo que nós lemos há pouco tempo atrás, falando desse aspecto futuro, né? Advertindo de pecados, onde não existe arrependimento, e falando que essas pessoas que cometem esses pecados sem arrependimento não vão herdar, no futuro, o reino dos céus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 18, está escrito assim: O Senhor me livrará
também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba a linguagem de Paulo. Me levará no futuro. Então, olha só, existe um reino que já é experimentado aqui agora, no presente, e esse mesmo reino tem aspectos que serão experimentados no futuro. Tá? E último texto, segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De novo, uma linguagem que aponta para um caráter futuro desse reino que já pode ser experimentado no presente. Então, creio que deve ter ficado claro, esperamos aí que tenha ficado claro, esses dois aspectos do reino de Deus, o aspecto presente e o aspecto futuro desse reino. Em essência, o reino futuro consistirá, assim como o reino presente, simplesmente no governo de Deus que é estabelecido e reconhecido no coração dos homens. Então, mesmo, nós falamos aí dos dois aspectos, presente e futuro, mas em termos essenciais, quando nós falamos do aspecto futuro ou do aspecto presente do reino de Deus, nós estamos falando do quê? Do domínio de Deus em Cristo, no coração dos homens que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador. O domínio de Deus que é estabelecido e reconhecido no coração dos homens, mesmo que seja presente ou futuro. A essência é essa, ok? Entretanto, na vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, esse estabelecimento do reino e esse reconhecimento, obviamente, serão o quê? Aperfeiçoados. As forças ocultas do reino serão reveladas. Aquilo que nós não conhecemos será revelado. E o governo espiritual de Cristo encontrará sua consumação num reino visível e majestoso. Isso aqui é maravilhoso, né? Aquilo que falta não vai mais faltar. Aquilo que está obscuro será claramente manifestado. Tudo será aperfeiçoado. O que ainda não foi estabelecido será estabelecido. E o governo espiritual de Cristo vai encontrar o seu final, né? O final no sentido de cumprimento. Encontrará sua consumação de forma visível e maravilhosamente majestosa. Considerações finais e aplicações. 3 aplicações aqui, 3 considerações, tá? Em primeiro lugar, Jesus Cristo, como nós vimos, ele é o Rei dos Reis. Ele reina sobre toda a realidade, tanto na realidade da igreja, quanto na realidade de todo o universo. Segundo lugar, ao mesmo tempo em que o reino já está presente, nós aguardamos, nós ansiamos a sua presença em plenitude. E isso se dará quando? Na volta do Senhor Jesus Cristo, na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Há uma realidade presente e há uma expectativa futura. Realidade presente, expectativa futura. E por fim, uma aplicação, considerando tudo que nós falamos aqui, o que nós devemos fazer? Conheçamos mais e confiemos totalmente no Rei dos Reis, que é Cristo Jesus. Que o seu reinado seja cada vez mais presente e evidente na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. No próximo programa, Deus permitindo, nós daremos continuidade, finalizaremos os nossos estudos sobre o ofício real de Cristo. E nós abordaremos os seguintes subtópicos: a duração da realeza espiritual de Cristo, algo que nós citamos aqui, a realeza de Cristo sobre todo o universo, a natureza dessa realeza de Cristo sobre todo o universo e a duração dessa realeza de Cristo sobre todo o universo. Nós terminaremos o programa de hoje fazendo 2 indicações bibliográficas. Primeiramente, esse livro que nós já citamos e indicamos em outros programas e voltamos a citar aqui, Deleitando-se em Cristo, do Michael Reeves, da editora Monergismo, que é um livro assim precioso
sobre Cristologia. Tá? Se você não conhece, vale muito a pena conhecer. E essa obra aqui que é fantástica, tá? Obviamente que nós não estamos sugerindo que você leia toda agora, tá? Fique à vontade para comprar e para ler. Mas aqui, a Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, né, escrita pelo Joel Bick e o Mark Jones, da editora Vida Nova, aqui nós temos um capítulo específico que fala só sobre Cristologia, e num dos subcapítulos nós temos especificamente um que trata sobre os ofícios de Cristo, na visão ali dos puritanos, e obviamente, além do ofício profético, além do ofício sacerdotal, obviamente que nós temos ali um subcapítulo que fala sobre o ofício real do Senhor Jesus Cristo, e você muito será enriquecido com o conteúdo dessa obra. Assim nós terminamos o programa de hoje. Bons estudos e que Deus muito abençoe.